Boa tarde, galerinha do terceiro ano. Vamos iniciar nossa aula de hoje, nossa aula de geografia, falando sobre a leitura dos mapas que se encontra no livro na página 203, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho como a gente consegue identificar os elementos que compõem o nosso mapa, tá? Então, vamos lá. O mapa é uma ferramenta de comunicação, como a gente já falou, comentamos na aula passada, né? Então, vou dar um exemplo para poder vocês poderem estar identificando e entendendo melhor o conteúdo, tá? Então, assim, o Sami é um descendente oriental. Os seus avós o ensinaram a falar japonês. Mas não adianta o Sami falar japonês com a Aninha e ela não conseguir codificar essa mensagem. Então, quer dizer o quê? O Sami, ele é japonês. Se o Sami vai conversar com a Aninha, como ela vai entender o que o Sami está dizendo se ela também não é japonesa e que ela não tem a codificação da mensagem que ele esteja falando? Então, o que acontece isso? Assim como acontece também com os mapas, né? Da gente não entender o que ele está dizendo para a gente. Então, preste atenção. Para que a comunicação aconteça, é preciso utilizar uns códigos ou signos próprios, bem como elementos obrigatórios para a decodificação da leitura do mapa. Então, repetindo. Para que a comunicação aconteça, para que quando a gente está presente com o mapa em mãos, a gente consegue entender esse mapa, é preciso utilizar alguns códigos. Então, esses códigos, signos, né? No caso, os códigos as numerações, os signos os desenhos representados, né? Para que você identifique. Então, para identificar o mapa, ele contém 5 elementos importantes, que são o título. Qual é o nome deste mapa? Então, um exemplo. Esse mapa aqui, que está representado, tanto aqui no livro como aqui no nosso painelzinho, ele é um mapa político, né? Do nosso quê? Nosso Brasil. Que é ali que a gente vai identificar os estados, as capitais, a região, né? Que esse daí está separado em região, que esse daí é regional, que está aí no nosso quadro, mas no nosso livro ele é demográfico. Então ele vai ter o título que dá nome ao nosso mapa. Vai ter o sistema de coordenação. Esse sistema de coordenações é os graus, né, que todo o elemento do mapa ele possui. E a gente vai falar com intensidade um por um depois no decorrer da aula. E além do título e do sistema de coordenadas, ele também tem a legenda. E o que vem a ser a legenda? Igual está representado aí. Cada estado ou cada região é representado por uma cor. Então, aquele quadradinho que está lá com a corzinha representando aquele estado ou aquela região, ele tem um significado. Então, por exemplo, se está verde, aquilo ali representa, vamos dizer, a região norte, que é o que está apresentando no nosso mapa aqui do painel. Então, o amarelo representa a região centro-oeste. O verde musgo representa o nordeste. O laranja representa o sudeste. O vermelho, a região sul. Então, isso é a legenda, que você faz os signos, os códigos no mapa e representa ele, identifica essas representações. Eu poderia estar até desenhando outras coisas, que a gente vai ver o que é mesmo uma legenda, tá? Porque ela não é só representada em cores, mas as legendas também representadas em signos, em desenho representado do mapa. Por exemplo, o mapa de
de rodovias, então vai estar lá representada a linha férrea, a estrada, as BRs, tudo isso vai estar ali desenhado, então vai estar ali nessa legenda explicando o que representa cada desenho desse. Então, representação do desenho, o significado dele é a legenda. E o quarto é a orientação. A orientação ela está relacionada com a nossa bússola, que representa os nossos pontos cardeais, que também nós vamos aprender isso depois, que representa o norte, sul, leste e oeste. Então, na frente, atrás, à direita e à esquerda de nós. Então, esse é a orientação, é pelos pontos cardeais, tá? E a escala ela vem representando também o tamanho, vamos dizer assim, de cada região, como aqui está representado no nosso painel, o tamanho da região, porém ela está desenhada aí em tamanho reduzido. Então, na escala, ele vai botar mais ou menos a proximidade de qual é este tamanho, tá? E a gente vai estar falando isso mais para frente. Então, o mapa, ele compõe 5 elementos. Quais são eles? O título, o sistema de coordenadas, a legenda, a orientação e a escala. Tá? Esses são os 5 elementos. Então, vou falar um pouquinho de cada um deles, o que eles podem não estar explicando, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o título. O título apresenta o tema central, o nome do mapa. Então, o tema central trabalhado no mapa. Então, o nome do mapa. Já a legenda, o que vem a ser a legenda? Estou repetindo. A legenda ajuda a codificar o mapa, pois apresenta os significados dos símbolos e cores representados pelo cartógrafo, né? Que é pelo desenho do mapa. Terceiro, os sistemas coordenadas. Ela apresenta um ponto exato no mapa, normalmente apontando uma latitude e longitude, que nós vamos aprender isso também na próxima aula. Tá? Só estou dando o significado de cada um. A orientação, o que vem a ser a orientação? A orientação determina ao menos um dos pontos cardeais. Nada mais do que os pontos cardeais, importantes para representar a direção da área de um mapa. Então, a orientação ela é representada pelos pontos cardeais, que no caso também pode ser visto pela bússola, né? Então, ele representa a direção da área onde nós podemos estar, ela está localizada. Então, se é norte, sul, leste, oeste, tá bom? E o último, a escala, que é a escala, por meio dela, é possível definir se a representação terá mais ou menos detalhes, podendo ser numérica ou gráfica. Geralmente, a escala ela é representada como se fosse uma réguazinha, porque ela vai dar a probabilidade do espaço, né, da área que compõe aquele determinado local. Pode ser um estado, pode ser o país inteiro, pode ser por região, então ela vai ter sempre uma possível definição de um tamanho, que ela é representada sempre lá no desenhozinho como uma régua, tá? E seguindo a página 204, tem uma atividadezinha para ser feita. Então, a primeira atividade é associe a coluna da esquerda de acordo com o seu significado. Então, tem aí título, legenda, sistema de coordenação, orientação e escala. Então, você vai ligar com essas citações que ele está dizendo aí, tá? Já no exercício 2, que é representado aqui como número 11, né, no nosso livro,
o sistema de orientação indica a direção em que o mapa está normalmente apontando para o norte. Então, utilizamos a roda dos ventos para apontar essas direções, também chamada de pontos cardeais, que nós vamos falar um pouquinho mais desses pontos cardeais mais um pouquinho para frente, tá? Aí aqui vocês vão preencher o espaço. Então, ó, o que representa cada um desse ponto cardeal aí? Então, norte, sul, leste, oeste, e entre eles, que é o que representa um X, né? Que é a cruzinha, a cruz representa norte, sul, leste e oeste. Já o xizinho que tem no meio dessa sinalização, elas respondem aos pontos colaterais, que também nós vamos falar mais sobre eles mais um pouquinho para frente. Então, o nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Esses são os nomes que é entre um ao outro. Então, vamos dizer aqui, ó, entre o norte e o leste, ele tem o nordeste. Entre o leste e o sul, eu tenho o sudeste. Entre o sul e o oeste, eu tenho o sudoeste. E entre o oeste e o norte, eu tenho o noroeste, tá? Então, prestando atenção que nós vamos estar falando mais disso aí, um pouquinho mais lá para frente, tá? Mas lá na próxima aula. Porque aí já vai estar com uma explicativa de todos os tópicos dos elementos do mapa. E nós vamos falar das coordenadas, vamos falar da legenda, vamos falar da orientação, tá? Tudo isso. Então, encerramos na página 205 com o seguinte desafio. Hoje é dia de torneio de futebol na escola Netbill. O time do terceiro ano ficou com o campo ao norte e o time do terceiro ano B com o campo do sul. Siga as orientações do percurso da bola até o gol, utilizando os pontos cardeais. Então, preste atenção. Você vai seguir, de acordo com o pedido que está aqui, você vai seguir fazendo ligações entre os jogadores. Então, você vai ligar esse quadradinho que representa os jogadores até eles realizarem o gol. E logo em seguida, você vai estar explicando como as perguntas seguintes. Então, qual é o placar do jogo? Qual time foi campeão da jogada? Tá? Então, é só prestar atenção no que está direcionado a cada citação para vocês poderem estar posicionando. Então, vocês vão fazer o quê? Vão ligar os pontos até o gol, tá bom? Então, ficamos por aqui. Até a nossa aula no Zoom. E fique com Deus. E qualquer dúvida pode estar acionando a Tia Valesca no Zap, tá? Lá até mesmo no grupo, se ele estiver aberto, ou no nosso privado, tá bom? Então, fique com Deus e até a próxima aula.